E aí pessoal, tudo bem? Mas como é bom ser surpreendido pela Marvel positivamente. Eu não dava nada por essa série, mas à medida que os episódios vão passando, ela tá muito bem contada. Esse mesmo episódio que nós vamos falar hoje, que é o antepenúltimo episódio, né? Por semana que vem são 2 episódios juntos. Eu tava assistindo, gente, eu tava indo e falei, tá, vai contar a história da Lilia Calderu, tá, vamos tentar entender. Eu fui assistindo meio assim, passivamente, mas aí chegou no final e falei, rapaz, o negócio ficou bom, fizeram um negócio muito interessante na direção, no roteiro principalmente e na edição, que me surpreendeu. Eu vim preparadíssimo aqui, eu tô até com as cartinhas do tarô aqui, ó, mais um chapeuzinho de bruxa pra você se inscrever aqui no canal, né? Porque, assim, como eu falei, esse episódio foi se guiando através dos olhos ali da Lilia Calderu e foi ficando muito interessante. Quando chegou no final, eu falei, ficou bom mesmo, era um grande desafio tentar entender a personagem mais confusa da série e que a que mais me surpreendeu, assim, mais me cativou. Eu sinceramente não vi graça nenhuma nas outras, assim, mas na Lilia Calderu eu falei, eu quero saber o que você vai estar falando, que vai e volta, vai e volta. E aí o episódio vai indo e voltando na percepção dela. Isso me lembrou um filme chamado Meu Pai, não sei se você assistiu, foi indicado, ele ganhou o Oscar de melhor ator, o Anthony Hopkins nesse filme, deve ter uns 3 ou 4 anos, que é a percepção de alguém que tem Alzheimer e ele vai esquecendo e lembrando das coisas, mas a percepção dele, de que ele vai no tempo e volta e lembra do que fez e não lembra, e você vai tentando acompanhar, e foi isso que aconteceu nesse episódio. Eu fiquei meio confuso, talvez você tenha ficado também, mas à medida que o episódio vai passando, você vai entendendo o que está acontecendo naquele momento, o que ela falou antes, o que ela previu, e ele vai mostrando assim, bastante assim, didaticamente, olha, essa frase que ela falou foi por causa dessa cena que vai acontecer, que queria acontecer nessa hora aqui, e ficou muito bom. E a forma que termina também me surpreendeu, que termina com ela sentando na cadeira, ela morre no final, mas volta e senta na mesma cadeira com a professora dela na primeira aula, mas ali a expressão dela tá diferente, mostrando que ali ela recomeça de onde o ciclo dela todo de novo, mas ali já sabendo mais do final, ela mais feliz ali, e isso foi interessante, mostrando que a vida é um ciclo e que a morte é sempre um novo início, baseado em tudo que a gente vê na Marvel, que esses personagens todos morrem e voltam de novo, né, nesse multiverso da Marvel, não só no multiverso, mas quando morre, o próprio Billy, né, morreu ali, reencarnou e voltou, e é outro personagem, uma nova forma de visão. A própria Marvel, depois desse multiverso, vai morrer de novo ali para poder recomeçar, e assim segue esse ciclo. E falando em final, né, e falando em série boa, depois dessas presepadas que a Marvel vai morrer, falando em série boa, a última música, a música que toca na cena pós-crédito, que é chamada Time in a Bottle, Tempo numa Garrafa, de Jim Croce, e essa música é a que toca numa das cenas do Mercúrio dos X-Men, já que ele tem o tempo a seu favor, que ele é muito rápido e tal, e aquela cena dele correndo lá é muito boa, é uma das melhores cenas do X-Men da Fox. If I could save time in a bottle, the first thing that I... E como a morte é uma coisa cíclica aí na Marvel, né, a Wanda parece que não morreu, embora a série não fale nitidamente, assim, ó, não deixa de falar assim, ó, morreu ou não morreu. Ficam os dois conversando ali, o Wicano com a Agatha, e aí eles vão conversando, e ele fala assim, e aí, morreu? Ah, sim, mas você viu? Eu vi, mas não sei se outra pessoa viu. E aí acaba que a série não crava mesmo, morreu ou não morreu, fica sempre essa coisa na dúvida, até que uma hora a Agatha desiste, ó, você pergunta pra mulher padrão, pra ter resposta padrão, porque pra mim você não vai conseguir nada, uma vez que ela até fala assim, não, eu fico com os bandidos, né, não fico com os mocinhos, se referindo que ela tem um trato, ao que tudo indica, com a morte, ou seja, ela não é a melhor pessoa para se perguntar isso, que aliás, essa cena da lama, depois que a Agatha saiu da lama, a personagem Agatha tá muito mais interessante aí do que estava antes, parece que agora que ela é ela mesmo, né, que ela não tá fingindo nada, falando e fingindo alguma coisa, né, nessa conversa ali, dá a entender de que ela não passou nesse caminho das bruxas, e eu também acho que ela não passou nesse caminho das bruxas. Eu tinha levantado isso aqui num vídeo anterior aqui, não sei porquê, mas eu acho que você já tá no antepenúltimo episódio. Se a série já deu essa dica aí, talvez isso se concretize mesmo, que ela nunca teve lá, era só caô mesmo. E os dois caminhando, acaba chegando no próximo desafio, que eles entram na casa lá e tá todo mundo refantasiado, mais uma vez, de bruxas da cultura pop, sendo que a Agatha tá vestida de bruxa má do oeste,
Como se não faltasse referência suficiente para o Mágico de Oz, porque essa série tem várias referências do Mágico de Oz, já somando desde WandaVision. No último episódio, aparece quando joga o carro em cima da bruxa, né? Aparece os dois pés dela assim embaixo, assim, exatamente quando a casa cai no Mágico de Oz. Eu já fiz aqui um vídeo aqui na época de WandaVision, falando sobre referências, milhares de referências de Mágico de Oz na série WandaVision, e aqui acontece a mesma coisa também nessa série, mais ainda, na verdade, na série da Agatha, e ela aparece vestida de bruxa, que ficou muito bem caracterizada, por sinal. Falando nesse negócio de chapéu aqui, eu olho aqui, eu fico pensando, Raul Seixas. Mas aí, quando eles veem o que é pra fazer, tá lá um desafio de jogar carta de tarô, e a primeira carta que aparece é essa aqui, a carta da carruagem. Eu vou colocar, ela tá escura ali. A carta da carruagem, tá aqui, Le Chariot, porque essa aqui foi comprada na França. Eu não sou expert em tarô não, mas tem umas cartinhas aqui, e tira essa carta, mas o teto começa a descer, e esse é o desafio. Ficar jogando tarô lá, até acertar e o teto parar de cair, tipo Indiana Jones, os desafios de Indiana Jones. Só que aí que a gente começa a passar pra parte interessante, que as coisas começam a acontecer do nada. Simplesmente a Lilia Calderu e a Jennifer já estão andando no submundo ali, nos becos ali, dos túneis subterrâneos, e você não sabe o que aconteceu. Eu falo assim, gente, o povo tava na lama e conversou, e aí tem coisa que a Jennifer fala pra Lilia, e a Lilia fala, mas como você sabe disso? E a Jennifer fala, mas você que me falou. E aí, à medida que o episódio vai passando, mostra essas coisas que foram ditas que a gente não viu. Portanto, a gente não viu porque a Lilia também não viu ela falar aquelas coisas. E isso me deixou intrigado. Eu falei assim, pô, mas eu quero saber o que aconteceu. Se a série não mostrasse o que ela falou, a gente já tinha entendido o negócio da personagem. Ah, você me disse que a saída era por ali para encontrar os estantes. Beleza, bola pra frente que a gente já sabe que a Lilia é confusa. Mas é bom que mostrou isso antes e o episódio foi todo assim e começa a aparecer, claro, aquela lembrança de quando a Lilia estava começando na sua vida de bruxa, tentando lá com sua professora aprender as coisas. E aí, ali ela começa a falar que ela já tinha dito antes, né, na série, que prevê mortes e prevê morte de todo mundo. Tanto que ela previu, uma das previsões dela, se não me engano, no segundo episódio, foi a previsão da própria morte da própria professora. Ela viu a professora morta lá e a morte atrás da professora morta. Portanto, ela viu a morte de todo mundo, faltava ela ver a morte dela. E aí a cena troca e a Lilia já tá vestida de Glinda, da Mágico de Oz mais uma vez, e ela já tá na sala das espadas que estão caindo. Eu falei, gente, mas essa série não vai explicar o que tá acontecendo, não? Eu pensei assim, vou falar isso no vídeo, vou criticar que as coisas acontecem do nada e a gente nem sabe o que tá acontecendo, mas depois a série explicou tudo direitinho, por isso que eu digo que o episódio foi melhorando à medida que foi passando. E quando ela chega lá, ela vê o jovem, o Icano, e aí ela fala, lembrei de você, você é aquele menino que eu tinha previsto que você morreria e que você reencarnaria como filho da Wanda. Ela sabia tudo, só que a coisa ficou indo e voltando até chegar nisso aí. Eu falei, pô, mas que zona que é esse episódio? Não tô entendendo nada. Mas como eu falei, o episódio foi desembolando e aí a própria Lilia vê que o desafio lá era jogar as cartas de tarô. Aí eu falei, pô, muito mais legal ficar jogando cartas de tarô, tem muito mais a ver do que ficar com aquele tabuleiro ou Ouija que eu falei aqui, que eu acho brega pra caramba aquele negócio, coisa mais farofa que tem de negócio de bruxaria, de pop e tal, é tal tabuleiro Ouija. Mas aqui não, o tarô ficou mais legal, mais divertido. E não basta ser só o tarô não, ela tem que explicar como é que funciona. Na verdade, o episódio dá uma aula de como se joga, aqui é isso, aqui é aquilo, tá assim, você joga esse, pega esse, o outro corta. Tipo assim, ela explicou tudo pra quem tá querendo aprender, e ó, começa a aula por aí. E aí, com idas e vindas, ela vê que ela mesma é a Rainha de Copas. Procurei a cartinha aqui da Rainha de Copas, não encontrei pra poder mostrar aqui no vídeo. De qualquer forma, é um prato cheio pra quem curte esse tipo de coisa, né? Mas assim, ainda no fim ela descobre que quem tem que jogar aquele jogo lá era ela mesma, não era o Icano como tava começando. O desafio era ela mesma jogar o jogo pra ela, pra que ela descobrisse, ela previsse a morte dela mesma. E aí é isso que ela consegue à medida que ela vai jogando as cartas ali. E o interessante é que à medida que ela vai jogando a carta, ela lembra de alguma cena ou alguma montagem que existe da personagem com a cena como um todo. Por exemplo, aparece lá a Imperatriz, e a Imperatriz, ela fala que é a Jennifer Cale, portanto, vai ter poder nos próximos 2 episódios, ela vai ter algum destaque aí nesse sentido, mas aparecem outras cenas montadas de forma até fotográfica, assim, de um personagem dentro de um contexto, dentro de um fundo que meio que forma a imagem da carta. Eu achei isso, assim, direção de fotografia também show. Eu falei, elogiei roteiro, né, e edição, direção de fotografia também. E também não posso deixar de citar que a carta que ela tira que cai lá no meio é a morte que tá lá, é a Rio Vidal, que a gente já sabia, mas é muito interessante como a Marvel colocou a morte ali, porque a morte aparece pra ela lá, só que é interessante que a morte, embora seja a Rio Vidal, de Rio Vidal o tempo todo na série, na hora que ela é desmascarada como morte, aparece como a morte dos quadrinhos, não só a morte assim, com a fisionomia de caveira, assim, né, mas
é um rosto misturado com caveira, ficou muito bonito o efeito e com aquela adagazinha curva que é a mesma que ela usou lá no primeiro episódio da série. E como a Lily descobriu que o desafio dela era esse mesmo, ela fica pra trás, se sacrifica porque era isso que ela tinha que fazer, a missão dela era essa mesmo, para ela poder parar de sofrer nesse ciclo que, pelo que tudo indica, né, ela começa e termina nesse sofrimento que ela nunca sabe ali o final e agora ela já sabe o que ela tem que fazer, fica pra trás e dá um jeito de acabar com aquela Sete de Salem, que na verdade as Sete de Salem nem são o grande vilão da história, o vilão vai ser a morte mesmo, mas é porque elas moviam, elas que empurraram o povo ali pra dentro, elas que fazem o povo fugir, elas que dão davam, né, aquele senso de urgência ali dos personagens, mas aí ela vai e coloca a carta da morte atravessada, a carta dessa carta aqui, ó, carta da torre, no caso invertida, a carta da torre invertida, coloca ali dentro, em cima da carta da morte, se não me engano, para poder tudo inverter. Não sei qual que é a lógica dessa aqui no tarô, mas de qualquer forma inverte e todo mundo cai. E ela também tem que cair, como é a previsão lá no início, né? Quando ela prevê as primeiras cenas, é ela caindo mesmo. A previsão é que ela fosse morrer numa queda e ela fica lembrando isso, lembrando do futuro, né? Do que ela viu durante o episódio, até que a cena dela mesmo é ela caindo para terminar, para ela poder morrer ali e depois para ela poder voltar como aquela criancinha agora já mais tranquila, sabendo, meio dando a entender que sabe de tudo que aconteceu. E por isso que eu falo que o episódio foi melhorando, porque quando chega no final, que você olha para trás e vê todas essas idas e vindas que tem a ver com a personagem e aí vê o arco dela, né? Não só da série toda, mas principalmente desse episódio que mostra a menina do início ao final, é muito interessante. Esse é um episódio que vale muito a pena ver de novo e eu vou assistir de novo, porque para poder entender, talvez numa ordem melhor, assim, o que aconteceu, porque foi muito bom, mas que episódio bom, pra mim, assim, em nível, não foi o que mais me divertiu, como eu mencionei, que eu gostei mais do anterior, mas em nível, assim, de efeito de série, efeito de cinema, efeito de história contada, esse foi muito bem feito, assim, ó, parabéns, ó, show demais pro roteiro, pra direção, etc. Ó, e se você gostou, comenta aqui também. Se você curte mais o Tabuleiro Ouija ou o jogo de tarô, comenta aqui. Um grande abraço e até mais.